Fala galera, meu nome é Vanessa, eu sou professora de Física e vou estar demonstrando para vocês um experimento sobre condutividade elétrica, tá bom? Então, pessoal, aqui na minha mesa a gente tem a nossa instalaçãozinha aqui, no circuitinho, né? Que eu fiz com alguns fios aí que eu tinha em casa, de equipamentos que foram estragando, eu sempre vou guardando isso para poder aproveitar depois. Então, a gente tem uma madeirinha, um bocal de lâmpada, uma lâmpada incandescente, que a lâmpada incandescente, ela funciona melhor porque a gente consegue ver as diferentes intensidades ali da luz, né? Isso daí é interessante para o nosso experimento. E aí eu conectei essa lâmpada nos fios de uma maneira que eles ficaram, ó, ficou aberto o nosso circuito, né? Então a gente vai colocar o plug na tomada e aí quando eu encosto os dois fiozinhos, a nossa lâmpada vai acender, tá? Então assim, ó, pessoal, um aviso bem importante, né? Se alguém for querer reproduzir esse experimento em algum momento, tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente tá, dessa maneira que eu faço, eu tô ligando ele direto na tomada. Então, obviamente que se a gente encostar aqui nas pontinhas do fio, né? Você vai levar um choque. Então, tem que tomar muito cuidado. Tem que fazer o experimento com muita responsabilidade para não se machucar, não machucar ninguém, né? Então, se você é criança, enfim, né? Tem que fazer isso com a supervisão de um adulto. O melhor, se você for fazer na escola, é fazer com uma bateria, fazer ele em menor escala, com bateria e com um LEDzinho, que aí não tem perigo de choque, tá? Mas no meu caso aqui, pra mim, fica mais fácil dessa maneira, né? E eu tomo todos os cuidados pra ninguém se machucar. Então, o que tem mais aqui na minha mesa, além desse nosso circuitinho? Eu tenho aqui alguns materiais aleatórios que a gente encontra na sala de aula aí com facilidade. Caderno de espiral, né? Caneta, lápis, borracha. Aí eu tenho aqui também uma colherinha de plástico que eu vou utilizar para misturar aqui os líquidos. E a minha aliança, que ela é de prata, né? E a prata é um excelente condutor, né? Aqui a gente não vai conseguir ver a diferença da intensidade, mas pessoalmente dá para se perceber assim que ela ilumina mais do que os outros. E aí a gente vai ver isso aí. Aqui do ladinho eu tenho alguns líquidos, tá? Então eu tenho água da torneira normal, né? Água. Tenho um copinho que tá com sal, outro que está com açúcar. E aí a gente tem um outro copinho que eu vou tá colocando vinagre, tá? Beleza. Então, a gente vai começar nosso experimento testando aqui os líquidos. Vamos lá, pegar aqui nossos fios, ligar ele na tomada. Conectou os dois, né? Fechou o circuito, acendeu a lâmpada. Aí a gente vai testando todos esses materiais para ver o que conduz e o que não conduz eletricidade. Então, a água aqui, somente a água da torneira, será que ela vai conduzir? Vamos ver. Eu não vou encostar um fio no outro lá dentro, tá? Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas eu vou colocar eles distantes um do outro pra gente ver se a água ali vai conduzir, né? Ó, conduziu, né? Acendeu a nossa lâmpada, mas bem fraquinha, ó. Bem fraquinha acendeu a nossa lâmpada, tá? Agora, tirar da tomada aqui que eu vou largar. A gente vai pegar o copinho com sal e vai colocar metade mais ou menos da água e a outra metade aqui no copinho com açúcar. Não ficou bem na metade, né? Mas não tem problema. Tem que ter o suficiente ali para você conseguir colocar
os 2 fiozinhos dentro da água, tá? Vou mexer bem aqui para misturar. Eu vou colocar aqui um papelzinho para vocês verem, não confundirem, né, qual material que é. Aqui açúcar. E aqui a gente vai colocar o vinagre, tá? Não precisa ser muito, ó, só um pouquinho pra a gente conseguir colocar ali os fios. O vinagre. Beleza, vamos ver aqui o que vai acontecer. Vamos começar com a água com açúcar. Vamos colocar ali os fiozinhos. E acendeu, né? Pouquinho, mas acendeu. Água com sal agora. Eita, não sei se deu pra ouvir, mas chegou a dar uma faísquinha aqui. Água com sal, então, gente, ela conduz super bem a eletricidade, né? Não sei se aí no vídeo vocês vão conseguir perceber a intensidade, a diferença de intensidade, mas, né, ela conduz, assim, super bem aqui. Até tem uma curiosidade, aqui na minha cidade, na nossa cidade, né, de Itajaí, no ano passado nós tivemos um problema no fornecimento de água e a água estava chegando até a gente salgada, né? Então, muitas pessoas naquela época acabaram tomando choque na hora do banho e dá para perceber bem, né, o porquê. A água da torneira normal, ela conduz um pouquinho sim a eletricidade, mas nem se compara com a água com sal, né, que conduz super bem. Vamos ver agora, opa, caiu aqui. Vamos ver agora o vinagre, se conduz ou não. Vamos lá, vinagre. Conduz também. Não sei se dá para perceber, mas ele conduz um pouquinho menos do que a água com sal. Acendeu a lâmpada, mas ela não acendeu tão bem quanto a água com sal. Ó, água com vinagre. Água com vinagre não, só o vinagre. Água com açúcar. É que agora ele sujou um pouquinho, né? E a água com sal, ó, muito mais condutora, né? Beleza. Encerramos então aqui a parte dos líquidos que nós vimos testar. Agora vamos aos materiais aí que a gente encontra na nossa sala de aula, em casa, né? Aqui eu tenho uma taça também, gente, de vidro, porque muitas vezes surge a dúvida, né, se o vidro conduz ou não eletricidade. Então vamos testar ali também. Bora lá então. Eu vou começar com a aliança de prata, porque eu já falei que conduz, né? Eu dei um spoiler aí. Então vamos lá. Ela conduz, né? E conduz bem, inclusive, né? Conduz super bem. Próximo material, vamos ver aqui a borracha. A borracha, né? Como a gente mais ou menos já sabe, ela não vai conduzir eletricidade, né? Não conduz. A minha colherinha aqui que eu tô mexendo, ela é de plástico. E aí, vai conduzir ou não? Não, né? A gente sabe que o plástico também não conduz eletricidade. Aqui nós temos um lápis. O lápis eu acho legal, assim, acho que vocês vão curtir, é surpreendente. Ele é feito de madeira, né? A madeirinha aqui não conduz, não fecha o nosso circuito.
Mas agora, gente, o grafite que tem aqui dentro, ele vai, ó, conduzir a eletricidade. Claro, né, que fica um pouquinho ruim aqui de acertar o lugarzinho, mas, ó, conduz, né? Então, aqui fica assim até um alerta, né? Às vezes a gente vai mexer em algo elétrico e você acha que aquele material é isolante, tem que tomar cuidado, porque às vezes ele não é, né? Então o lápis, ele é parte isolante, parte não conduz a eletricidade, parte conduz, ele é parte do grafite que conduz. Aqui é a nossa caneta, ó, a caneta. Então ela tem, né? Tem plástico aqui que não conduz. A gente tem a borrachinha, né? Não conduz. Mas aqui, bem na pontinha dela, que é de metalzinho, ela vai conduzir, né? Ó. Aqui nosso caderno, ó. Papel, né? Não conduz, não fecha o circuito. Mas o nosso espiralzinho aqui conduz, né? Fecha o circuito. Aqui, a nossa taça de vidro não conduz, né? Então, tá feito aí o nosso experimento, os nossos testes de materiais condutores e isolantes. Agora vamos à explicação, né? Por que conduz e por que não conduz? Então, os materiais que são condutores, eles têm uma quantidade maior de elétrons, né? E a eletricidade, ela é transportada ali, né? Como o nome já diz, a eletricidade vem do elétron. Então, quanto mais elétrons aquele corpo tiver, mais condutor ele vai ser, né? Então, a gente percebeu no experimento que os metais, todos os metais ali, eles foram bons condutores, né? De eletricidade. Enquanto a borracha, o plástico, o vidro, não conduziram, não fechou o circuito. A eletricidade não conseguiu passar por eles, né? Então, a gente diz que esses materiais são isolantes, tá? E aí seria o contrário, né? Então, o material que é isolante, ele tem menos elétrons ali, né? Para transportar essa energia. Aí, os líquidos aqui, o que acontece, né? A água completamente pura, ela vai ser ela vai ser isolante, ela não vai conduzir a eletricidade. Mas, né, como a água que a gente consome, ela não é pura, ela sempre tem alguma coisinha junto, tem sódio, tem potássio, né? É só você pegar uma garrafinha de água mineral e ler o rótulo dela atrás, que tu vai ver que tem um monte de coisa lá na água, né? E a nossa água da torneira não é diferente. Então, ela não é completamente pura. Ela tem elementos ali que fazem com que ela conduza a eletricidade. Agora, a água com sal, ela vai ser uma ótima condutora de eletricidade, né? Então, o sal ali vai ter propriedades que vão ajudar a conduzir essa eletricidade, da mesma forma que o vinagre, né? Aí entra toda a parte ali de íons e tal, né? Que pega mais lá na química, mas ele vai alterar ali a condutividade elétrica da água. O que seria a condutividade? É essa capacidade que o material tem de conduzir a eletricidade, tá? E aí, no caminho inverso, a gente tem a resistência elétrica. Então, a gente diz que a condutividade elétrica e a resistência elétrica são inversamente proporcionais, né? Quanto maior for a condutividade elétrica, quanto mais aquele material conduzir, menor vai ser a resistência elétrica dele. Menos dificuldade a passagem da corrente aquele material vai oferecer. E ao contrário também, né? Então, quanto maior for a resistência elétrica, menor vai ser a condutividade elétrica, né? Condutividade, condutibilidade, tanto faz. Tá, pessoal? Então, aqui a gente conseguiu ver aí o que conduz, o que não conduz, né? Temos ali alguns materiais que partes dele conduz, parte não conduz, então tem que tomar cuidado, né? Quando você vai mexer ali
com algo elétrico para ver se ele não vai conduzir, daqui a pouco tu tomar um choquezinho, né? E tem a questão do nosso corpo também, que é interessante, que o nosso corpo, como ele é formado, né? A maior parte dele de água, então nós, seres humanos, né? Os animais, plantas, enfim, nós também somos condutores, né? De eletricidade. Então, por isso que a gente toma choque, por isso que tem toda aquela questão. E além disso, né? Nós temos também o nosso suor, a nossa pele, né? Que tem sal, é salgado. Então isso também ajuda a diminuir a nossa resistência à passagem da corrente, né? Tem várias coisas que dá pra gente fazer para aumentar a nossa resistência ou diminuir. Por exemplo, se você tiver de chinelo, né, tomando banho, já aumenta um pouco a tua resistência à passagem da corrente. Vai ficar um pouco mais difícil de a corrente conseguir passar. Agora, por exemplo, se você tiver sem chinelo, né? Aí você vai estar molhado. Aí, como aconteceu com nós aqui, a nossa água vai estar salgada. Então, são todas coisas que vão diminuindo a resistência à passagem da corrente. Aí fica mais fácil da corrente passar. A gente acaba tomando choque, tá? Era isso então, pessoal. O experimento era esse. Muito obrigada pela atenção.